Eita Deus, voltando a contar meus causos. Esse vídeo, de forma muito específica, eu vou falar da jornada, do início da jornada, do namoro e casamento com hoje minha princesa Eliane Ramos, onde nós já somamos mais de 33 anos de casados. Essa história começa no final de 1989, na verdade. Nós já nos conhecíamos, né, por causa de uma história de matemática. Eu fui ensinar matemática, dar aula de reforço. Uma amiga em comum me acionou, mesmo a Eliane sem querer, ela topou. E deu certo naquele ano, ela superou a dificuldade dela. Nós perdemos um pouco o contato, mas ficamos em contato através do grupo de amizade que ela tinha, que eu acabei me aproximando também por causa desse período aí de professor de matemática da Eliane. Eu contei no vídeo anterior que um belo dia, a gente conversando no Alta Brasileira, eu disse a ela, Eliane ainda menor de idade, que a gente iria namorar, casar, eu iria ser funcionário público e nós iríamos ter 2 filhos. Na época, nada a ver, ele não foi para cá chorando, achou que tinha sido uma cantada. Eu também não sei por que eu disse isso, mas os anjos disseram amém, e isso foi um propósito de Deus, porque foi uma palavra profética. Final de 89 para 90, os pais de Eliane se mudaram para o bairro de Paratibe, na cidade de Paulista, ainda na região metropolitana, deixando assim o Alto da Brasileira. Eu também trabalhava em Olinda, tinha comprado um apartamento popular em Maranguape, logo em seguida mudei para Rio Doce, mas passava muito tempo ainda no Alto da Brasileira em função dos meus pais que estavam lá. E eu tentei ainda por 2 vezes comprar uma casa lá mesmo no Alto, não deu certo, mas isso aí já história eu já contei, né? Então, 89 para 90, início de namoro oficial com a Eliane. No ano de 1990, precisamente depois que a Eliane completou 18 anos, nós conversamos e eu acabei cometendo um erro. Me arrependi depois, assim, de poder ter feito a coisa tudo correta, mas só vim corrigir 20 anos depois, que era ter sido mais homem, ter noivado com a Eliane, ter acertado direitinho aí com o pai dela, com a mãe dela, já que a gente estava namorando em casa direitinho. Mas nós resolvemos foi morar juntos. Eu desafiei a Eliane, ela topou, corajosa, que depois eu não sei como é que ficou a cabeça dela. Mas não foi legal, eu reconheço que não foi legal. Podia ter feito tudo certinho, não tinha problema nenhum. Aí passamos a morar junto em agosto de 1990. No ano seguinte, já morando juntos, lá no apartamento em Rio Doce, no dia 14 de março de 1991, aprumamos o juízo, procurei o cartório e celebramos ali o nosso casamento no civil. Fizemos um churrasco ainda na casa do meu sogro, minha sogra, eu tentando me limpar com o pessoal. E no dia 13 de setembro do ano de 1991, meu primogênito veio ao mundo. Uma gravidez assim preocupante. A Eliane teve pré-eclâmpsia. Não foi um período fácil. A gente tinha um plano de saúde chamado Santa Clara na época, salvo engano. Conseguimos um médico muito bom. E o certo é que André nasceu numa sexta-feira 13, dia de sorte, dia de bênção, dia de muita felicidade para mim, para minha esposa e para toda a família, né? E nas coincidências do Senhor, pura coincidência de Deus, não tem outra explicação, exatamente no dia que André nasceu, a Polícia Militar do Estado do Maranhão lança um edital único para um concurso público destinado a oficiais R2 das Forças Armadas e de outras polícias do Brasil. Como nós estávamos em setembro,
eu só tinha no Exército mais outubro, novembro e dezembro. 3 meses, porque no dia... E janeiro, porque no dia 28 de janeiro eu iria dar baixa. Então minha cabeça já estava quente, querendo saber o que é que eu ia fazer da minha vida, para onde eu iria, o que iria fazer, porque só teria mais 4 meses de salário, casado, filho pequeno, e tinha abandonado a faculdade, tinha abandonado o curso de matemática. É um erro que o R2 comete, a maioria comete esse erro de abandonar a faculdade, às vezes. Acha que aquele tempo não vai terminar nunca, né? E eu estava nessa situação. Relutei um pouco a vir fazer a inscrição, porque eu estava sentado no meu gabinete, quando chegou lá um policial, acho que o corneteiro, com um radiograma endereçado ao Comando Militar do Nordeste, vindo aqui do Maranhão, e esse radiograma falava desse concurso. E eu não me empolguei no momento, pensando, vou ficar longe da minha família, vou ficar longe do pessoal, vou sair de Pernambuco, e tá aquelas besteiras que a gente pensa às vezes, quando é jovem. Até que o cabo Marinaldo, sargento Marinaldo, que trabalhava comigo lá no rancho, tinha liberdade comigo, se aproximou de mim, conversou comigo, me disse umas palavras até duras, indagando o que é que eu ia fazer nota brasileira a partir de janeiro, fevereiro, quando desse baixa do Exército, porque eu não era formado, não tinha uma profissão, ia trabalhar de quê? Mesmo sabendo que toda profissão é digna, mesmo tendo sido servente de pedreiro, inclusive em regime de internato, na ilha de Itamaracá, mas eu era casado agora, tinha um filho, tenho que pensar na minha esposa e no meu filho. E Marinaldo me disse, olha, se você passar nesse concurso, rico não vai ficar, mas você vai ser oficial de carreira da Polícia Militar do Maranhão, e certamente um dia você vai ser coronel, vai ter condições de ajudar a sua família, se referindo a pai, mãe e irmãos, e a nova família que estava constituída, que era Eliane já, e André, que tinha acabado de nascer. Foi aí que eu caí em mim, assim, caí em si, né? Pensei um pouquinho e tomei a decisão de fazer a inscrição, mas isso aí já é uma outra história que eu vou contar no próximo vídeo. Recém-casado, vida começando, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser marido, e a jornada começa nesse sentido assim, a gente morando lá em Rio Doce. Foi tempo também que eu comprei, já tinha comprado o terreno, que eu tinha um propósito de vida, que era tirar meus pais um dia lá do Alta Brasileira, e os pais de Eliane já tinham saído, e agora era a vez de meus pais. E meu pai era servente de pedreiro, depois trabalhou de operador de máquina de batistaca, e assim era a vida dele. O pai de Eliane, pedreiro também, assim, também profissional da construção civil. Então a gente tinha uma vida assim muito parecida em termos de dificuldades, de luta, família. E meu pai é alcoólatra, o pai de Eliane também é alcoólatra, minha sogra e minha mãe guerreiras, batalhadoras, como muitas mulheres lá do Alta Brasileira. E sustentaram a família também ajudando o marido, trabalhando e na luta. E o casamento, o início foi isso aí. Tivemos as nossas dificuldades iniciais, alguns ajustes, alguns erros, muitos erros na verdade, mas eu vim para o Maranhão, prestei o concurso, fui classificado. Tem uma história bem curiosa aí nessa reta final, que é uma grande lição que eu aprendi, que era cumprir com as minhas obrigações até o último instante, porque quando encerrou aqui o concurso no Maranhão, e eu fui aprovado, foi dado um comando de que quem estava na ativa não precisava fazer TAF, nem psicotécnico, nem exame médico sequer. Era só voltar para a sua força e mandar de ofício um resultado do último teste físico, a última junta médica de saúde, e estava tudo ok. E dar baixa para poder vir embora. Só que eu tinha negligenciado no meu último teste físico no Exército, porque eu ia dar baixa. E o Exército, para quem serviu, sabe que faz TAF, teste de aptidão física, 3 vezes no ano. E eu já estava tão querendo largar tudo, e esqueci que eu recebi um salário e eu tinha que cumprir com as minhas obrigações até o último dia.
mas foi uma grande lição, porque o último TAF do ano, eu fiz o TAF caminhando, fiz o TAF andando, não fiz barra, fiz abdominal de qualquer jeito e tirei conceito I de insuficiente ou foi R de regular, nem lembro bem. Eu sei que eu fui reprovado no último TAF do quartel. Era estranho, o pessoal achou estranho, porque eu sempre fui corredor na época, era bem fisicamente. No período de CPUR fui premiado, inclusive, como entre os melhores na aptidão física, que era uma espécie de avaliação geral que era feito. Mas nessa reta final eu estava muito mais preocupado já como é que ia ser depois que saísse do Exército e negligenciei e quase pago um preço alto, porque quando eu cheguei em Pernambuco para falar com o S3 e o S1 no caso, e o subcomandante também, conversei com os três na época, de que eu precisava mandar esse ofício com o resultado do último TAF, e eu estava precisando de ajuda para fazer um outro TAF, porque eu tinha sido reprovado naquele que era para ter feito. Eles, em muita consideração, se reuniram, e até reconhecendo um trabalho de 4 anos que eu já tinha quase na PE, mandaram o meu penúltimo TAF, mas ficaram, vamos dizer assim, sacaneando comigo quase 30 dias para que eu pudesse treinar novamente e fazer um novo TAF, o que de fato aconteceu, mas não precisava porque já tinham mandado esse resultado. E com tudo ok no Maranhão, chegou um radiograma para no dia 6 de janeiro de 1992 eu estivesse me apresentando no estado do Maranhão para ser nomeado, declarado aspirante oficial PM, dessa vez como oficial de carreira, matriculado num estágio de adaptação de oficiais. Aí vocês imaginam aí a situação que eu fiquei, né, com o coração, né? Recém-casado, um filho recém-nascido. Você vê que André nasceu em setembro e em janeiro, 3 meses depois, eu tinha que estar vindo embora, deixar a Eliane sozinha lá em Rio Doce. Mas hoje eu posso dizer que Deus cuidou de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eliane era uma jovem menina ainda, mas acostumada a cuidar dos irmãos em casa, como irmã, como filha mais velha, e sempre sobra para os mais velhos, né? Então ela teve que agora cuidar da sua casa, de si mesma, do nosso filho André, para que eu pudesse vir para o Maranhão, fazer o curso, que eram 6 meses de adaptação, e depois trazer família. Mas só que não teve condições de ficar muito tempo, não tinha as facilidades de comunicação que tem hoje, não tinha, tinha que ser via carta. Inclusive eu tenho ainda a carta guardada aí de nossa comunicação nesse tempo. O dinheiro pesou muito, porque lá no Exército, na época, eu ganhava 10 vezes mais aquilo que um aspirante aqui na Polícia Militar do Maranhão, sem função, ganhava. Era uma diferença muito grande mesmo. Tanto é que o salário que eu deixei com a Helena em casa, guardado, deu para ela se sustentar esses 3 meses. Ainda deixei um bom dinheiro com a mãe também, que era o que eu tinha, para poder ajudar o pessoal lá em casa também a ir se virando. Mamãe conta que na época tirava só o juro para poder fazer a feira lá e manter o pessoal, já que estava no ponto também do pessoal já começar a correr atrás das coisas. E com 3 meses que eu estava no Maranhão, eu aluguei aqui um apartamento no Bequimão. E a Eliane veio de ônibus com a mamãe. Naquele tempo não se falava quase andar de avião, passagem muito cara. E começamos a nossa jornada aqui no estado do Maranhão. Em geral é isso. A inscrição também eu não vim de avião, trouxe a inscrição de mais 4, 5 colegas. Cheguei aqui na rodoviária já à noite, dormi por ali mesmo. De manhã fui fazer a inscrição lá no Calhau. E no dia seguinte retornei a Pernambuco para 2 meses depois, salvo engano, vim fazer a prova, que para a honra e glória do nosso Deus deu tudo certo. E hoje eu estou contando aqui a história. E encerra aqui o vídeo, né, da temporada Pernambuco. A partir do próximo vídeo eu já vou falar aqui da nossa chegada aqui no estado do Maranhão, das situações iniciais. E minha parceira, minha companheira, minha amiga, minha esposa,
ao meu lado, enfrentando lutas, enfrentando algumas dificuldades, longe da família, muitas atividades aqui que eu peguei, só Deus para me ter guardado, muitas diligências, muitas missões, porque o estágio aqui durou 6 meses, mas logo em seguida nós nos mudamos para a cidade de Santa Inês, já que eu fui classificado no 7º Batalhão a pedido, mas eu conto isso no próximo vídeo. Eu louvo a Deus hoje pela minha mulher, pelo meu filho André, pelo meu filho Alisson, hoje pelo meu neto e pelas minhas 2 noras, que é a família que Deus constituiu, iniciando lá em Pernambuco e hoje aqui situado no estado do Maranhão, precisamente aqui na região metropolitana de São Luís. Valeu!